ele transforma o endereço da página numa imagem QR Code, né? Que tem um endereço ali. E aí você pode fazer o download da imagem e passar através dessa imagem, né? Eu não me lembro se ele salva como GIF ou JPG. Depois você faz um teste aí, tá? E aí você pega essa imagem e você pode enviar para outras pessoas. Se elas tiverem um celular, elas podem abrir a imagem do QR Code, né? Escanear ali com a câmera do celular e acessar o endereço daquela página, tá? Então é bom, né, saber que tem criação de código QR, isso é uma característica do Google Chrome, transmitir a página para um outro dispositivo, né, se você quiser, você pode fazer isso, e salvar a página no dispositivo, né, salvar a página no computador para, quem sabe, ler mais tarde e tal. E ainda opções de compartilhamento em rede social, ó, Facebook, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn ou pelo Twitter. Então, são opções que a gente encontra por esse botão. Aqui é o botão adicionar aos favoritos, né, gente? Encontrou uma página legal, pode adicionar aos favoritos. E aqui, ó, é o botão que dá acesso ao painel lateral. Olha o que é isso. Painel lateral é este painel que aparece na lateral da tela e que tem dois modos. O modo favoritos e o modo de lista de leitura. Qual que é a diferença? Favoritos, a gente subentende que são os sites que a gente mais gosta, né? E que a gente não pretende deletar tão cedo, vai permanecer aqui. Lista de leitura não são tão favoritos assim, mas são páginas que você deseja ler mais tarde. Então você pode guardar aquela página que você estava acessando na tua lista de leitura, é só adicionar a guia atual. Mais tarde você se lembra, quando tiver tempo, eu vou ali na lista de leitura, clico no linkzinho que eu salvei, abro a página, leio ela e depois, se eu... agora eu não quero mais. Aí você tira da lista de leitura. Entendeu? Favoritos, subentende-se uma coisa mais duradoura, né? Mas vai ficar para longo prazo. E a lista de leitura talvez seja entendido como uma lista para você ler mais tarde, mas depois que você leu, você vai jogar fora. Você não vai querer manter, que ela não é mais interessante. Por isso tem os dois aqui, tá, gente? E lembrar, você acessa a lista de leitura e os favoritos pelo botão do painel lateral, tá bom? Depois aqui é o, né, já te mostrei, o botão do usuário atual, né, que tem sincronismo, etc. E o botão menu, né, lembrando que o Chrome não tem barra de menu, não adianta, ó, vou apertar aqui, ó, apertando a tecla Alt não adianta, não acontece nada, o Chrome não tem aquela barrinha de menu, ele tem o botão menu, pelo qual você acessa praticamente todas as ferramentas, tá tudo por aqui. Tá, pessoal? É isso, né? Principais opções, então, do Google Chrome, importante para nós. Deixa eu te mostrar agora, vou tentar passar assim, né, no menor tempo, porque eu tenho ainda algumas coisinhas importantes que eu quero te mostrar. Mas eu não posso deixar de falar, e inclusive de pedir que vocês deem uma boa estudada na parte de teclas de atalho. A Fundatec gosta de cobrar atalhos em suas questões, tá, gente? Eu diria assim, ó, mais ou menos 8%, de 5 a 8% das questões da Fundatec cobram tecla de atalho. Gente, 8% né, dentro de um tópico é uma porcentagem elevada. Então tem uma chance relativamente alta, né, de cair alguma coisa no dia da nossa prova, não vamos deixar passar. Olha só, aviso, todas as teclas de atalho dos navegadores, Chrome, Firefox, não interessa, vem do inglês. Mesmo que a questão comece dizendo assim, ó, mesmo, tá? Considere o Google Chrome na versão português do Brasil. Ou levando em conta o Mozilla Firefox em português brasileiro e tarará. Isso não interessa, tá? Mesmo que você tenha instalado a versão em português do Brasil, os atalhos continuam relacionados com o idioma inglês. Então, as teclas, né, têm relação com o inglês. Não vai esquecer disso. Por exemplo, gente, olha só. Para abrir uma nova guia em qualquer navegador, o atalho não é Ctrl+G, mas sim Ctrl+T. Por quê? Nova guia se diz em inglês New Tab. Tab é né, a palavra que faz alusão à guia. Então, o atalho Ctrl+T, New Tab.
Ctrl Tab, ok? Nova janela, New Window. Como é que eu abro uma nova janela no navegador? Atalho Ctrl N. Não vai achar lá no dia da prova que é Ctrl N, é para negrito. Lembre-se que os navegadores não são editores. Né? É uma coisa muito diferente. Se você comparar, por exemplo, o Word com um navegador. O Word é um editor. Você digita o texto, você formata o texto. No navegador, você já recebe a página pronta e ele não te dá ferramentas. Ah, vou botar em itálico, vou botar em negrito, vou mudar a cor da letra. Não tem isso, tá, gente? Então, cuidado. Ctrl N não faz alusão a negrito, mas sim ao comando New Window, nova janela, tá? Fechar uma guia. Tem dois atalhos, Ctrl W ou Ctrl F4. Alternar entre guias, e da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Ou voltar da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira. Você pode trocar de guias assim. Ctrl Tab é da esquerda para a direita. E Ctrl Shift Tab é no sentido oposto, é da direita para a esquerda. Então aqui, ó, Ctrl Tab, a cada toque que você dá, Ctrl Tab, 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 ele vai pular para a próxima guia, para a direita. Da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta. E Ctrl Shift Tab inverte. Vai da quinta para a quarta, para a terceira, para a segunda e assim por diante, tá, gente? Cuidado com isso. Outro atalho, ir para uma guia específica. Atalho, Ctrl e um número. Lembrando, tem um detalhe aqui, esse número, gente, pode variar de 1 a 8 no máximo. Então, Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, até Ctrl 8. Ou seja, ir para uma guia específica, né? Ctrl 1 vai para a primeira, Ctrl 5 vai para a quinta, Ctrl 8 vai para a oitava. E assim por diante, de 1 a 8. Certo, mas por que o 9 ficou de fora? O 9 ficou de fora porque nos navegadores ele tem outra finalidade. Ctrl 9, e cuidado, hein? A Fundatec já cobrou isso anteriormente, pessoal. Não deixa, se ela cobrar de novo, não deixa passar a oportunidade de acertar a questão. Ctrl 9 não é para ir para a nona guia, mas sim ir para a última guia, não importando que guia é. Então, por exemplo, se você abriu 20 guias para ir para a 20ª, Ctrl 9. Outro momento, você abriu só 5 guias e quer ir para a quinta guia, Ctrl 9. Aliás, para ir para a quinta guia tem dois caminhos, Ctrl 5 ou Ctrl 9, porque ela seria a última nesse caso, né? Então, cuidado, hein? Ctrl 9, vai para a última guia. Depois, teclas de atalho de zoom. Ctrl mais, amplia o zoom. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, vai aumentando o zoom. Ctrl menos, portanto, reduz o zoom, né? E por fim, gente, Ctrl 0, você deve talvez estivesse querendo me perguntar aqui, né? Ctrl e um número. De 1 a 8, troca de guia. Ctrl 9 vai para a última. E o Ctrl 0? O que aconteceu com ele? O Ctrl 0, em qualquer navegador, tem outra função. Ele serve para voltar o zoom para 100%. Por exemplo, imagina que lá no Google Chrome, o zoom máximo que ele atinge é 500%. Então você já foi dando Ctrl mais e chegou a 500%, que é o máximo. Agora você quer, por exemplo, voltar para 100%. Ou você pode ir Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos várias vezes, ou aperta uma vez só. Ctrl 0, ele retorna o zoom para 100%. No Firefox, o limite máximo de zoom é 300%. Então Ctrl mais, até chegar no 300. Quer voltar para 100? Ctrl 0, né? E funciona igual, tá? Apenas cuidado, viu? Ó, o limite de zoom no Chrome e no Firefox são diferentes. O Chrome, gente, vai de 25% no mínimo a 500% no máximo. E o Chrome é múltiplo de 3, é de 30% no mínimo a 300% no máximo. Então, o Chrome é múltiplo de 5, de 25 a 500. E o Firefox é múltiplo de 3, de 30 a 300%, né? Você tem que oscilar dentro dessa faixa, tá bom? Outra aqui, essa nem, eu tenho absoluta certeza que você conhece. Para atualizar uma página, a famosa tecla F5, né? Apertou F5, ele recarrega a página. Modo tela cheia, é uma tecla famosa também, F11. Não vai esquecer, hein? Essa cai bastante em prova. Então, se cair lá no domingo aí, a nossa prova, qual é a tecla de atalho para botar o navegador em modo tela cheia? F11. E como é que volta da tela cheia? F11 de novo. Só assim.
ESC não funciona, tá, gente? O F11 é usado para entrar no modo tela cheia e para voltar ao modo normal. F11, tá? Que mais? Para localizar texto na página, o comando find, né, em inglês, vamos pensar assim, tem dois atalhos. Ou você usa Ctrl F de find para localizar texto numa página já carregada, né? Aí é só dizer qual é a palavra-chave ali que você quer encontrar, Ctrl F. Ou então, gente, funciona também F3 em qualquer navegador. Ctrl F ou F3 é a ferramenta para localizar texto na página, procurar um texto na página, tá? Olha só, adicionar aos favoritos. Também tecla de atalho igual nos dois navegadores. Ctrl D. Cuidado que não é Ctrl F, né? Até nem poderia ser, viu, gente? Você tem ideia por que não poderia ser Ctrl F para adicionar aos favoritos? Ctrl F, você já viu aqui, é para localizar texto. Find, né? É porque em inglês não se diz favoritos, se diz bookmarks. Sabia? Os americanos, os ingleses, os australianos, eles não falam favoritos ou favorites. Não, isso não existe lá. Lá para eles o nome correto é bookmark. Então o comando, né, traduzindo aqui, adicionar aos favoritos, em inglês ficaria add to bookmarks. E eles acabaram pegando a letra D, que está mais perto aqui do add, né? Add to bookmarks, adicionar aos favoritos, tá bem? Tá, mas por que não pegaram o Ctrl A então? Letra A de adicionar aos favoritos. Porque o Ctrl A, já vou te mostrar aqui, ó, em qualquer navegador tem outra finalidade. Ctrl A é para selecionar tudo, tá bom? Então cuidado ali, né? O atalho para adicionar aos favoritos, Ctrl D. Para exibir a barra de favoritos, Ctrl Shift B, tá bom? Exibe a barra de favoritos, seria, eu até diria, Ctrl Shift Bookmarks, né? Para ver os favoritos. Exibir o histórico, Ctrl H, History, tá bom? Para exibir o histórico de downloads, cuidado agora, hein, gente? Que uma coisa é o histórico de navegação, os endereços das últimas páginas que você tenha visitado, Ctrl H. Outra coisa são os downloads, que também é chamado assim, às vezes, histórico de download. Aí o atalho é diferente, é Ctrl J. Esse atalho é perigoso, né? Porque download já está em inglês e o atalho não tem nenhuma das letras que forma a palavra download. É Ctrl J. Esse atalho é bem perigoso. Cuidado para não ter problema com ele. Bom, selecionar tudo Ctrl A, né? Aqui, ó, acho até que você conhece. Abrir um link forçando a página a abrir numa nova guia é Ctrl, você aperta a tecla Ctrl e dá um clique no link desejado. Isso força o navegador a abrir aquele link numa nova guia, dentro da mesma janela. E se você quiser abrir um link numa outra janela do navegador, aí você usa Shift Click, tá bom, gente? Ctrl Clique numa nova guia, Shift Click numa nova janela. Cuidado, porque isso aqui cai em prova, tá? Voltar e avançar em qualquer navegador, Alt, seta para a esquerda, volta. Alt, seta para a direita, avança. Você percebeu uma coisa? Eu acho que você percebeu. Até aqui, gente, praticamente todos os atalhos usaram Ctrl, né? Ctrl T, Ctrl N, ó, Ctrl W, Ctrl Tab, Ctrl. São pouquíssimos os atalhos nos navegadores que usam a tecla Alt. Eu até enfatizaria, são 3 atalhos. Alt, seta para a esquerda, que é o comando voltar. Alt, seta para a direita, que é o comando avançar. E Alt Home, que é para retornar à homepage do navegador. Aquele botão da casinha, sabe? Aquele botão que tem o símbolo de uma casinha. Botão Home. Você, né, o atalho para ele via teclado é Alt Home, né? A tecla de atalho, a tecla do teclado Home, está bem? Então são apenas esses 3 atalhos que usam a tecla Alt. A maioria dos atalhos nos navegadores usam Ctrl ou Shift, né? Que esse cara aqui também vai um pouquinho diferente. Mas a tecla predominante é Ctrl, tá bom? Então, gente, ó, legal. Deixa eu só ver aqui, ó. Nós já vimos até aqui as principais ferramentas do Firefox, as do Chrome, as teclas de atalho mais importantes, né? Teriam mais? Ah, até teria, mas essas que a gente viu aí,
meu Deus, é a cara da Fundatec. Deixa eu te mostrar então agora, para a gente finalizar, as opções de segurança dos navegadores. Isso vale tanto para o Firefox quanto para o Chrome, tá? Quando você navega na internet, você pode não se dar conta, não perceber, mas você está sujeito, você está exposto a perigos. Você pode entrar num site falso, você pode baixar um arquivo contaminado com vírus ou derivados, você pode ter o teu computador invadido, tem várias ameaças, né, gente? Por isso que os navegadores hoje em dia nos oferecem ferramentas de segurança. Deixa eu te mostrar as mais importantes. A primeira delas, que é, eu diria assim, ó, é uma ferramenta de segurança e privacidade. Eu até devia ter posto ali, tá? Então, por favor, me subentenda aqui, ó. Opções de segurança ou privacidade, tá bem? Dos navegadores. Vamos começar pela navegação privada, né? Esse é um nome genérico, tá, gente? Navegação privada, é uma maneira genérica de falar. Bom, o que é a ferramenta de navegação privada? É uma ferramenta que você encontra hoje em dia na maioria dos navegadores. Por exemplo, você encontra no Firefox e no Chrome, onde o navegador não armazena dados de navegação de todas as páginas que você abriu pela janela de navegação privada. Lembrando, então, peraí, ó. Tá, gente? Tem alguns pré-requisitos aqui, ó. Navegação privada, vou abreviar para ir mais rápido. Navegação privada é uma janela, tá? É uma janela especial que a gente abre, pelo navegador, e qualquer página que eu tenha aberto pela janela de navegação privada, quando eu fechar essa janela, lembrando então, vamos desenhar aqui, né? Faz de conta que eu abri uma janela de navegação privada no meu navegador predileto. E aí, digamos que eu acessei 3 páginas por essa janela. Olha só, enquanto essa janela está aberta, o navegador vai armazenando dados de navegação, sim, no seu computador. Mas na hora que você fechar a janela privada, os dados de navegação que foram gerados por essa janela vão ser excluídos, tá bom? Quando fecha esse botão, ocorre exclusão de dados de navegação. Quais dados? Somente os dados referentes às páginas que você acessou por essa janela privada. Então, se você estivesse trabalhando com 2 janelas do mesmo navegador, uma janela normal e uma janela de navegação privada. Quando fechar a janela normal, ele mantém os dados de navegação. Ele vai guardar ali no teu computador um monte de lixo. Quando, por outro lado, você fechar a janela privada, ele apaga os dados só da janela privada. A janela normal continua, tá? E quais são os dados que o navegador exclui, que ele não mantém no computador? Principalmente, gente, cookies, tá? Se você abriu uma janela de navegação privada, entrou em algumas páginas, digamos que alguma dessas páginas geraram cookies, e esses cookies foram armazenados no teu computador. E enquanto a janela está aberta, o navegador aceita os cookies. Mas a hora que fechar, ele vai lá e apaga esses cookies para você, tá? Então ele não armazena cookies, nem o cache, nem dados de formulários, né? Esses dados que você preenche, teu nome, teu endereço, teu e-mail, e inclusive senhas. Se você entrar numa página lá que pede uma senha, e você clica ali naquela caixinha de formulário e põe a senha, numa janela normal, o navegador provavelmente memorizaria. Ele vai guardar na memória a senha que você digitou. Numa janela de navegação privada, a hora que fechar a janela, ele apaga a senha, tá bom? Então, dados de formulários, dados de pesquisa, histórico, etc. Tá bom, gente? Ó, detalhe, isso aqui eu tenho que te avisar. Tem pessoas que acreditam demais na navegação privada e você acaba se dando mal, gente. Olha só, quando você abre uma janela de navegação privada, isso não torna você invisível na internet. Os sites que você visita, e principalmente o seu empregador, o seu chefe,
podem descobrir onde você navegou. Então, cuidado, não acredite demais numa navegação privada. Por quê? Porque quando você abre uma janela privada e entra num site de compras, entra num site de rede social, etc., você está interagindo com aquele site. Ele sabe o teu IP, ele sabe algumas coisas sobre você. E os dados estão gravados lá do outro lado, entende? Mesmo que agora eu feche a janela privada, o site já sabe o meu IP, já coletou dados sobre mim e o meu navegador não vai apagar. Então, muito cuidado. A navegação privada não torna você invisível na internet. Nem dos sites e principalmente não do seu empregador, tá? Detalhe, gente, a navegação privada não tem relação nenhuma e direta com o uso do protocolo HTTPS. Isso é comum cair em prova. A banca examinadora muito malandra põe assim, é comum, tá? Quando abrimos uma janela de navegação privada, está obrigado o uso, é obrigatório o uso pelo navegador do protocolo HTTPS, que a gente sabe que tem criptografia, que tem segurança. Mentira, nada a ver. A navegação privada não tem relação com o protocolo seguro, nada a ver. Então eu posso abrir uma navegação privativa e navegar com HTTPS ou com com HTTP ou com HTTPS. Desculpa, falei errado, tá? Então eu posso abrir uma janela privada, abrir uma aba e entrar numa página via HTTP. Ou abrir uma outra aba e aí usar o HTTPS, mas eu não sou obrigado a trabalhar com esse protocolo, tá bem? Então não tem relação direta. Outra coisa, cada navegador tem um nome específico e um símbolo que identifica a sua navegação privada. Olha só o que isso nos interessa. Esse aqui, ó, é o ícone e o nome, navegação anônima. O ícone, que é um espiãozinho, o nome, navegação anônima, é o nome adotado pelo Google Chrome. E o atalho também, lembra daqueles 99,9% das teclas de atalho? São iguais. Os atalhos do Chrome são iguais, na maioria, das teclas de atalho do Firefox, mas tem exceções. E essa é uma raríssima exceção. O atalho para abrir a janela de navegação anônima no Chrome, gente, é Ctrl+Shift+N. N de Anonymous, né? Já, olha só, o ícone, o nome e principalmente o atalho no Firefox é completamente diferente. Primeiro, o ícone da navegação anônima é uma máscara, né? Indicando assim, você não é reconhecido. Mentira, você até pode ser reconhecido, tá? Mas é a maneira que eles inventaram de representar essa ferramenta. O nome é diferente, em vez de navegação anônima, se chama navegação privativa. Então, é o nome usado pelo Mozilla Firefox. E o atalho, olha que diferente também, é Ctrl+Shift+P de private, né? Navegação privativa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, gente. O símbolo, que a Fundatec adora ir por esse caminho, né? O nome, não vá se deixar enganar. Navegação privativa é no Firefox. Navegação anônima é no Chrome. E a tecla de atalho, meu Deus, parece que as forças estão se concentrando. É um ponto magnético aí, né? Porque juntou o ícone com o nome, com o atalho. Imagina como isso pode atrair a atenção do examinador e ele criar alguma questão em cima disso. Não deixa passar a oportunidade, tá? O nome, o ícone, mas principalmente o atalho, porque eles não são iguais. Ctrl+Shift+N no Chrome e Ctrl+Shift+P no Firefox, tá? Eu ainda tô te devendo aqui, ó, outras opções de segurança e ou privacidade. Agora que eu coloquei, de segurança e privacidade dos navegadores. Gente, se chama filtro anti-phishing, tá bom? Primeiro, para eu te explicar, ó, filtro anti-phishing é o nome da ferramenta que você encontra dentro dos navegadores. Para entender o que é o filtro anti-phishing, primeiro a gente tem que entender o que é phishing, né? Phishing é o golpe da pescaria. Phishing, em inglês, significa pescaria. Eu sei, pescaria quando é escrito com a letra F. Essa palavra ela foi trocada aqui por PH
porque hackers gostam de deixar mais estiloso, mais, sei lá, entre aspas, bonitinho, né? Então aqui a ideia é isso. Phishing, que deveria ter sido escrito com a letra F, mas colocaram com PH, é o que a gente entende como golpe da pescaria. E o que é a pescaria? É lançar um anzol com uma isca e esperar que o peixe seja atraído pela isca e caia numa armadilha. Então o phishing, gente, na prática, enquanto a gente navega na internet, phishing são essas páginas falsas, páginas fraudulentas que pescam pessoas inocentes, distraídas, pessoas que confiam demais em outros, né? E podem ter sérios problemas. Então, nem tudo que você encontra na web é legítimo, tem muita coisa fraudulenta. Essas páginas fraudulentas que aplicam golpes são chamadas de páginas de phishing. A boa notícia é que tanto o Chrome quanto o Firefox têm, cada um filtro anti-phishing, que detecta sites falsos ou fraudulentos, ou então que disseminam programas maliciosos e avisa você. Como é que eles me avisam? Simples, os navegadores eles têm embutidos, né, dentro deles uma lista negra dos sites que são conhecidos por aplicarem golpes, por serem páginas falsas, por disseminarem vírus e derivados, né, malwares, né, que a gente chama genericamente, e os navegadores, então, estão sabendo. Se eu tentar entrar numa página cujo endereço está na lista negra, ele me avisa. Esse é o mecanismo do filtro anti-phishing. Você encontra tanto no Firefox quanto no Chrome, tá? Ah, só um aviso, gente. No Chrome, esse filtro anti-phishing é também conhecido como sandbox. Olha só, sandbox ou caixa de areia, né? Eu não tenho total certeza, mas eu acredito que eles deram esse nome, sandbox, em alusão aos gatos, né? A pessoa vai lá, faz uma caixinha de areia para o gato fazer as suas necessidades. É porque esses phishings que a gente tem não são coisa boa, né? É tudo cacaca mesmo. Então, o sandbox é a caixinha de areia, uma ferramenta ali no Chrome especificamente, que detecta páginas falsas, né? Páginas perigosas, tá? No Chrome, no Firefox, desculpa, não tem nome. Filtro anti-phishing, esse é o nome lá, tá? Outra coisa que eu tô te devendo aqui, agora chegou a hora de falar. A proteção contra rastreamento. Na verdade, se você voltar o vídeo aí, há alguns minutos atrás, eu até que comentei sim, gente. Já dei uma explicação, tá? Mas vamos agora em caráter oficial, deixa eu te mostrar. O que é a proteção contra rastreamento? É um mecanismo que você encontra no Chrome e também no Firefox que tenta, veja bem, ó, ela não é 100% confiável, mas ela tenta impedir que anúncios sejam exibidos em diversos sites enquanto o usuário navega. E por que esses anúncios acabam aparecendo? Bom, porque você ajudou. Quando um anúncio apareceu pela primeira vez no seu navegador, você possivelmente clicou nele, você se sentiu atraído por aquela propaganda. Quando a gente clica ali, um cookie é gravado no nosso computador, através do navegador. E como aquele cookie pertence ao anunciante, então o navegador acaba liberando. Se esse mesmo anunciante tem propagandas em vários outros sites diferentes, não importa, o cookie que esse anunciante foi permitido gravar no meu computador, ele me rastreia, ele vê, ó, você é o cara que clicou lá naquela minha propaganda. Então eu vou exibir lá de novo aqui, vou exibir de novo lá, vou exibir de novo lá, né? E aí é que entra a proteção contra rastreamento. Se você deixar essa proteção ativada, o navegador vai mandar um aviso para o anunciante dizendo que você não está interessado em ver aquela propaganda. Aí o anunciante vai receber, ó, vai receber um aviso, ó, o meu dono lá não quer ver a tua propaganda. Cabe ao anunciante, então, decidir. Ele é programado para isso. Aceita a tua sugestão e não exibe nada, respeita a tua privacidade, ou então ele diz assim, não quero nem saber.
Eu vou exibir a propaganda porque eu quero vender de qualquer maneira o meu produto para você. Por isso que é tenta, né? Isso aqui não garante, gente, não é 100% eficiente, tá? Mas, né, é uma forma que se encontrou para a gente tentar evitar que aquelas propagandas chatas, insistentes, fiquem aparecendo o tempo todo. Em alguns casos dá certo e em outros não dá. É bem variado, tá? Só um aviso, deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, gente, essa proteção contra rastreamento, né? Você normalmente acessa ela através das opções do seu navegador. Ó, no caso aqui do Firefox, eu vou até o botão Menu, Configurações, Privacidade e Segurança, e tá aqui, ó, proteção contra rastreamento, né? Aí tem, no caso do Firefox, tem 3 níveis. No nível normal, o nível rigoroso e o nível personalizado. Você pode personalizar. No nível normal, ele é balanceado entre proteção e desempenho. Páginas são carregadas normalmente. O Firefox bloqueia o seguinte: rastreadores de mídias sociais, cookies de rastreamento entre sites, cookies entre sites em janelas privativas. Você sabe que agora o que é janela privativa? Conteúdo de rastreamento em janelas privativas, criptomineradores e fingerprinters, né? No modo rigoroso, por outro lado, ó, aí a proteção é mais reforçada, mas pode atrapalhar alguns sites ou conteúdo. A página fica mais lenta para abrir, tá? O Firefox bloqueia o seguinte: rastreadores de mídias sociais, cookies, conteúdo de rastreamento, criptomineradores, fingerprinter. É preciso recarregar as abas para funcionar, né? Atenção, essa configuração pode fazer com que alguns sites não exibam conteúdo ou não funcionem corretamente. Se um site parecer ter sido afetado, você pode desativar. Então, o modo rigoroso é um modo um tanto quanto exagerado. Ele bloqueia um monte de coisas que pode acabar afetando alguns sites comuns, normais, que não era para acontecer. Por isso que o normal, viu, gente, é o que mais se recomenda, tá? Mas aqui, né, só para você ter uma ideia, então, é uma coisa que a gente pode, né, configurar no nosso navegador, tá? Chama-se proteção contra rastreamento. E detalhe, o Chrome também tem esse tipo de ferramenta, tá? Bom, estamos quase chegando lá. Bloqueador de pop-ups. Gente, o que é isso? Bom, o bloqueador de pop-ups é alguma coisa que bloqueia uma pop-up. Mas o que é uma pop-up? Pop-up é uma janela. Janela pop-up. Mas o que quer dizer pop-up em inglês? É que explode na tela. Uma janela que pipoca. Que nem uma pipoca, né? Ela explode na tela. Ou seja, ela é uma janela que aparece espontaneamente quando normalmente eu tento entrar num site. Muitos sites em que a gente navega abrem pop-ups, que são aquelas janelinhas normalmente menores e que contêm normalmente alguma propaganda dentro delas. Então, qual é o problema dessas pop-ups? Gente, pensa bem, você queria entrar num site, né? Deixa eu desenhar aqui para você entender, olha só. Você queria entrar num determinado site, tá? Faz de conta que aqui é a janela do teu navegador. Você queria entrar na janela desse site. Logo que você entrou, uma janelinha menor apareceu bem na frente com alguma propaganda. E essa propaganda talvez não te interesse, então você fica meio chateado. Putz, eu vou ter que vir aqui e fechar essa janelinha pop-up, porque o que me interessa mesmo está lá atrás e ela está atrapalhando. É aí que entra o bloqueador de pop-ups. Os navegadores, eles podem detectar que uma janela pop-up está para ser aberta e ele vai lá e bloqueia, não deixa a janela pop-up aparecer. Em outras palavras, vamos ver aqui na explicação, ó. O bloqueador de pop-ups impede que uma janela de pop-up seja exibida na tela. Lembrando, pop-up é uma pequena janela acionada automaticamente quando se abre uma página, ok? Você tem acesso, né, nos navegadores ao bloqueador de pop-ups. Então eu posso deixar o bloqueador de pop-ups ligado, ativado ou desativado. Então, se ele está no modo desativado, qualquer página que tente abrir pop-up, ela vai conseguir. Por outro lado, se eu ativar o bloqueador de pop-up, deixar ele ligado, várias páginas que eu tentar abrir, ele pode bloquear e não deixar a janelinha pop-up aparecer. Mas e se a Fundatec perguntar para vocês assim, ó,
Quando um usuário liga o bloqueador de pop-ups, é 100% eficiente. Nenhuma janela pop-up vai aparecer. Mentira. Essas pop-ups, elas têm meios de driblar o navegador. Então, não é 100% eficaz, tá, gente? Mesmo às vezes que você deixa o bloqueador de pop-ups ativado, ainda assim, algumas janelinhas pop-up podem acabar aparecendo. Ele não é 100% eficiente, infelizmente, tá? E por fim, meu Deus, essa aqui é importante. A ferramenta limpar histórico de navegação. O que é isso? Bom, na prática, limpar histórico de navegação é uma pequena ferramenta que você encontra no Chrome e no Firefox e que, olha só, permite excluir os dados de navegação que ficam armazenados. Quais dados de navegação, principalmente? O cache, né? O cache do navegador, onde o teu navegador armazena o conteúdo das páginas visitadas. Para que ele faz isso? Ele guarda as imagens, as páginas, os textos, as propagandas que tinham em páginas que você já visitou, para que se no futuro você abrir aquela página de novo, ele não precisa requisitar aquelas imagens, aquele texto, aquela propaganda de novo. Ela já está ali no teu computador e vai abrir mais rápido. O cache é feito, gente, para acelerar o navegador, tá? Então, quando a gente, se você quiser, mas não é, eu diria, não é recomendável, você pode limpar o cache do navegador. Isso é bom? Claro que não. Quando você limpa o cache, o navegador acaba ficando mais lento. Lembre-se, o cache é um recurso que acelera a navegação. Por que acelera? Porque o teu navegador vai armazenando páginas já visitadas. Então, para funcionar o cache, ele tem que estar cheio. Mas, se você quiser, você pode esvaziar o cache pela ferramenta limpar histórico de navegação, tá? Você também pode apagar cookies, dados de formulários, senhas, etc. O atalho, gente, em qualquer navegador é esse aqui, ó. Ctrl+Shift+Del. Eu vou te mostrar rapidinho, só pra gente terminar. Ó, se eu estivesse aqui no Firefox e apertasse Ctrl+Shift+Del, você vê, ó, isso é a ferramenta limpar histórico, tá? Então eu posso apagar o histórico de navegação e os meus downloads, os cookies, o cache do navegador, contas de acesso, o histórico de formulários e pesquisa, e ainda posso escolher o intervalo de tempo a limpar. Só os que eu acessei na última hora, nas últimas 2 horas, nas últimas 4 horas, no dia de hoje, ou tudo. Então você tem como escolher o que você quer limpar, né? Aí é só apertar aqui embaixo e limpar, tá bom? Se eu, por outro lado, estivesse no Chrome, olha só, Ctrl+Shift+Del, vai entrar na janelinha limpar dados de navegação. No Chrome é um pouquinho diferente. O Chrome, gente, ele tem o modo básico, com apenas 3 opções, e o modo avançado. Aí tem bem mais opções que você pode limpar. No modo básico, você pode limpar o histórico de navegação, os cookies e o cache, né? É só ativar aqui e escolher quem você quer limpar, no modo básico. Já no modo avançado, aí você pode limpar também o histórico de navegação, o histórico de downloads, os cookies, né, que já está lá no modo básico, imagens e arquivos em cache, também dá para, né, limpar o cache, limpar as senhas e dados de login, preenchimento automático de formulários, configurações de sites e dados de aplicativos hospedados dentro do Chrome, né? Então você tem aqui mais opções. Aí, da mesma maneira que o Firefox, você pode escolher da última hora, do último dia, da última semana, do último mês ou tudo. E aí mandar limpar, é só ativar primeiro os que você quer e limpar tudo de uma vez, tá? Então é possível, né, nos 2 navegadores, limpar o histórico de navegação. Você faz esse procedimento, tá bom? Gente, olha só, com isso eu finalizo por aqui. Foi um prazer para mim ter, né, a oportunidade de passar para vocês assim tantos detalhezinhos, tantas coisas importantes. Eu tenho absoluta certeza que a Fundatec vai por esse caminho. Ela vai pegar as imagens, ela vai pegar ferramentas, ícones, e vai... Eu não estou rogando praga, mas é porque é o estilo da banca, sabe? É assim que ela trabalha, então a gente tem que ficar muito atento.
Quer ver isso tudo que eu falei, que eu acabei de comentar agora e que a gente viu durante a aula inteira? Faz agora, se você puder, os exercícios da semana. Já estão disponíveis ali, né? Aí na página que você está assistindo. Baixa a bateria de exercícios e pratica o máximo que você puder. Viu, gente? Se esses exercícios não forem suficientes, se a tua fome é maior, entre em contato com a gente que eu passo mais exercícios para vocês. Tem bastante coisa que a gente ainda pode treinar, tá bom? Mas isso aí que eu já botei ali, tem várias e várias questões, eu já creio que seja suficiente para você pegar gosto aí e ficar bem competitivo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa aula, a gente se vê na próxima então. Um abraço!